E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao nosso canal, a Bíblia em Família. No vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade no livro de Atos, capítulo 18. Paulo faz tendas e prega Jesus. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar de lá, chegado da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Paulo dá tempo integral ao ensino. Depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como estes se opuseram a proferir insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossa falta. Eu estou inocente quanto ao meu dever e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então saiu da sinagoga. Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, administrador da sinagoga, piou no Senhor, ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Galho não vê crime em Paulo. Quando, porém, Galho era procônsul da Caia, os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal, protestando: este persuade os homens de adorar a Deus de uma forma contrária à lei. No momento em que Paulo daria início à sua defesa, Galho os admoestou: se em realidade houvesse judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente e com razão eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, ora, resolvei isso vós mesmos, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos. E ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Galho não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Paulo conclui sua segunda missão. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, por causa de um voto que havia feito. Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Estes rogaram que permanecessem por mais algum tempo. Todavia ele não aqueceu. Mas, ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Paulo em sua terceira missão. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão
a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Então, desejando ele viajar para Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebessem. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça havia crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus, nosso Salvador. Paulo prega o batismo em Cristo, Atos capítulo 19. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fostes batizado então? E eles declararam: no batismo de João. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Outra coisa também, Glaucio, que não acontece mais hoje em dia, pois eu creio que nós estamos muito pesados de pecado e as pessoas oram e nada acontece. Naquela época, nós vamos chegar aqui, um pouco mais para frente aqui, quando Paulo, depois que ele estava sendo preso ali, vai chegar na ilha de Malta. Tem umas pessoas lá na ilha de Malta que estão lá doentes. Paulo vai orar em nome de Jesus e as pessoas vão ser curadas, ok? Então, vamos aí praticar a fé, gerar fé dentro de nós, crer que Jesus é o Salvador das nossas vidas, crer que Deus verdadeiramente enviou Jesus, seu único Filho, para nos livrar dos nossos pecados e assim começamos a gerar fé, geramos semente, porque a fé ela tem que ser acompanhada de boas e muitas obras, beleza? E o próprio Espírito Santo nos ensina a respeito disso. Eram todos cerca de 12 homens. Paulo ensina e faz maravilhas. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, disertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam pedrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Então, meu amigo, não economize palavras. Ora aí em nome de Jesus e manda o espírito ruim lá para longe. Em nome de Jesus. Sai! Sai! Ó, usa aí, bota a tua autoridade que Deus te deu. A sua fé, não desvie do caminho do Senhor e tudo irá bem em nome de Jesus. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha aí. Os que assim procederam eram os 7 filhos de um judeu chamado Cefa, 2 chefes, 2 sacerdotes, 2 judeus.
Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei bem quem é, no entanto, vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudados e feridos, fugiram daquela cidade, daquela casa. Assim que esses acontecimentos se tornaram conhecidos de todos os judeus e gregos que habitavam Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia! Glória a Deus! Muitos dos que creram assim que chegavam começaram a confessar e a declarar em público suas más obras e práticas, né? Uma das coisas que nós temos que fazer, declarar, confessar a Jesus dos nossos pecados e queremos ter vontade de sermos libertos. Vamos lá. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculado os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalente a 50 mil moedas de prata. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Paulo envia Timóteo e Erasto. Passados esses acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e projetava: depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. E enviando a Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia. Tumulto na Assembleia do Povo. Naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo da Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhes declarou: senhores, sabeis que deste ofício vem o nosso enriquecimento, e estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo Paulo tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo da grande deusa Diana cair em descrédito, e mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: grande é a deusa, grande é a Diana dos Éfesos. Rapidamente, toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Então Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos o contiveram. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra. E a maioria das pessoas nem sabia ao certo porque estavam concentrados ali. Um grupo saído da multidão julgou que Alexandre foi o acusador daquele tumulto quando os judeus o impeliram que fosse à frente. Ele, por sua vez, fazia sinal com a mão, solicitando silêncio ao povo, para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos, a uma só voz, exclamaram durante quase 2 horas, sem parar: grande é a Diana dos Éfesos. Então o secretário-geral da cidade acalmou a multidão e ponderou-lhes:
Caros cidadãos Éfesos, quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardião do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu de Zeus? Portanto, considerando que estes acontecimentos são inegáveis, convém que vos aquieteis e nada façais irrefletidamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são ladrões de templo, nem tampouco blasfemaram contra a nossa deusa. Assim, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procuradores para isso. Eles que apresentem suas denúncias ali. Contudo, caso haja qualquer outro pleito, ele deverá ser decidido em assembleia regular conforme a lei. Porquanto, da forma como estamos procedendo, correremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública, tendo em vista o tumulto ocorrido hoje. E nesse caso, não nos haveria motivo razoável que pudéssemos alegar para justificar tamanha movimentação do povo. E tendo dito isso, desfez a assembleia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus. Paz.